Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é sexta-feira, já é o final de semana chegando aí. E nós estamos aqui, como sempre, para deixar vocês bastante atualizados e já começar a ficar mais bem-humorado, né? Com a nossa companhia. Onde quer que você esteja, no estado do Rio Grande do Sul, no litoral, seja lá em Rio Grande, seja aqui. Parece que chove em tudo, né? Parece que chove em tudo. Mas, enfim, nós estamos aqui chegando com a nossa programação. E eu quero dizer uma coisa para você. Nesses primeiros dias de governo, o que mais tem é ele disse, mas não é bem assim. Então a gente explica, ele disse que queria A, mas ele queria B, e ele quer fazer C, mas C já tá feito, entendeu? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, entendeu? É paulista. Paulista, eu sou paulista. Entendendo. Fala aí, ô da camisa listrada. Eu acho que tá... Minha manchete, que ele lembrou manchete. Ah, manchete. Bolsonaro, contrata um porta-voz, urgente. Urgente. Senhor Rochão. Dona Magda, o gaúcho, ex-ministro da Casa Civil, respondeu ao gaúcho, atual ministro da Casa Civil. Vamos comentar. Vamos lá. Ana? E nesse Diz que me disse, acaba sendo Damares Alves o foco da internet no Brasil e deixa a entrevista de Bolsonaro em segundo plano. Por favor, dona Roberta. Mercado automotivo começa com excelentes perspectivas para 2019. Ó, vou comprar um carro. Chicão Tofani. Liverpool, meu time na Inglaterra, perdeu a invencibilidade para o City num jogo do ano que tem muito a ver com os brasileiros. Muito bem. Marne Barcelos? Olha, eu quero com muita satisfação de dizer ao telespectador que a criminalidade pode terminar. Nova York tem aqui, ó, em 2018, a menor taxa de homicídios em 70 anos. Então, existe possibilidade. Se consegue lá, consegue aqui. Muito bem. Eu gostei porque o Marne foi muito correto. Comparou o nosso estado, o nosso país com Nova York. É um sonho que eu tenho. Ah, bom, mas sonhar não custa nada. Impossible dream. Olha, o Marne, é sexta-feira, pessoal. O Marne está animado. Doutor Ruxo, vamos falar sobre o ex e o atual ministro da Casa Civil? A peculiaridade é que são gaúchos, né? Nos chamou a atenção exatamente isso. Como nós dissemos, o presidente, o atual presidente, determinou que se faça uma revisão dos últimos 60 dias do governo Temer. E aí, ao tomar posse, o Onyx Lorenzoni, ontem, uma matéria que repercutiu muito, fez uma crítica de movimentações anormais, né? Então, hoje, o ex-ministro e os dois gaúchos, é muito legal isso, né? Que o nosso e os dois são dois bicudos. Dois bicudos, mas são pessoas muito capacitadas e muito prestigiadas no país. Então, foi bom. E o que ele explicou é que são comuns essas mudanças de rubricas de pasta em fim de gestão. Então, está sobrando verba no seu ministério, não está no meu, faz essas transferências. Então, segundo o ex-chefe da Casa Civil, que os últimos 3 anos aconteceu assim e que os números estarão à disposição para serem examinados. Isso é verdade, né, o Gustavo Vitorino, essa coisa da rubrica, né? Não é normal, mas até é factível. É factível. Magda, posso mudar o assunto? Porque a notícia é boa, mas acho que ela foi um fim em si mesma, a notícia. Você sabia que a caneta que o Coisa usou não era Bic? O que era? Era uma Compactor nacional, fabricada em São Paulo, custa metade do preço da Bic. É mais barato? Mais barato ainda. A Bic é em torno de 90 centavos a R$1. A Compactor acho que custa 50 centavos. Caneta brasileira, de empresa 100% brasileira, que hoje publicou orgulhosamente no seu site dizendo que a caneta, foi confirmado pelo Palácio do Planalto e agora a Compactor pensa em lançar uma edição especial em homenagem. E todo mundo vai comprar. Caneta de 50 centavos, amigo. Eu acho que tem na livraria César onde eu compro. Eu acho que eu andei comprando para nós. E pena que é uma Bic nacional. Porque nós poderíamos ter usado nos Amigos Secretos, dar essas canetas, já que elas estão tão em moda, né? Ué, mas nós podemos agora, o Gustavo Vitorino faz aniversário, nós podemos comprar uma caneta e dar para ele. Vamos fazer uma Sei o que dá vaquinha. pro Vitorino. Uma caneta. A gente pode te dar assim, ó. Sabe aqueles tojinhos que se leva pro coleginho? Magda, eu posso escolher o que você vai me dar? Pode. Cerveja. Eu não sei se eu vou te dar, mas tu pode escolher. Eu conheço o rengo sentado e o cego dormindo, tá? Pra ti. Roberta. Magda,
Conforme a gente conversou há pouco, o mercado automotivo comemora aumento das vendas, segundo a FenaBrave. No ano passado, 2018, que foi um ano extremamente atípico, porque iniciou com boas perspectivas, e aí houve a greve dos caminhoneiros, que deu uma travada geral, principalmente nesse setor. Ainda assim, contabilizaram, agora no final do ano, aumento de 14% dos veículos novos. Isso significa que mais de 3 milhões de unidades de veículos 0 quilômetros foram emplacados em todo o país. 43% desse aumento foi só do segmento de caminhões. E por que é interessante esse dado? Porque justamente com essa questão que aconteceu da greve dos caminhoneiros, muitas empresas optaram por ter frotas próprias e aí começaram a investir. É bem interessante esse movimento. E as perspectivas para 2009 são muito positivas. Por quê? Eles entendem que vai haver uma expansão do PIB, tudo leva a crer que a inflação ficará sob controle e baixa, a taxa básica de juros também vai ficar estável em razão da inflação, a inadimplência nesse setor está muito estável para diminuição total, praticamente, assim, dados agora atuais da FenaBrave dizem que diminuiu muito a inadimplência desse setor, o que é bem positivo diante de tantas pessoas endividadas. E há mais crédito disponível para financiamento, porque os bancos estão investindo forte também nesse setor. Roberta, eu quero linkar duas notícias com a extraordinária notícia que tu traz, são números alvissareiros para nós, né, que trabalhamos com uma perspectiva de um novo país. Essa decisão dos empresários, porque eles receberam multas e essa multa não teve solução ainda, está no Supremo e cancela são absurdas, né? São multas impagáveis. Absurdas. Mas os empresários, na verdade, ficaram a mercê. Eu estou dizendo, eu nunca vi que tu vai ter ovos se tu matar galinha. Eu nunca vi dessa maneira. Se matar as empresas, como é que teremos, os caminhoneiros terão emprego? Se matar galinha, não tem depois churrasco de asinha também. Mas enfim, vamos lá. É verdade. Vamos lá. Então, esta decisão das empresas de não ficarem mais à mercê, né? Então elas terão seus próprios veículos, seus próprios caminhões, e aí num possível movimento, não se sabe do futuro, né, as empresas terão autonomia para tomar a decisão a fazer. Marli Barcelos, vamos passar para outro setor que não que é de deslocamento? O senhor Vitorino está falando que o presidente Bolsonaro tem que colocar um porta-voz. Eu acho que em determinados momentos ele tem que botar, que não seja o Antônio Brito, né? Porque dá azar, né? E aí... Posso te interromper, Marli? Tem indícios fortes que o Alexandre Garcia, que pediu demissão da Rede Globo e estava no Palácio do Planalto semana passada, enfim, é cotado, é um nome forte. Há controvérsias. Não, ele disse que não quer. Mas dizer que não quer e ele não pediu demissão da Globo. Tu acha que ele foi demitido? Ele foi saído da Globo. Mas que não muda nada. Deixa eu fazer assim, terceiro reparo. Terminou o contrato e não foi renovado. Porque a maioria das grandes estrelas dessas empresas são CNPJ, né? Todas são... Terminou o contrato, etc. Desculpe, mas não consegue iniciar a notícia dele, mas é que o tema é muito bom. Assim. Na verdade, nós estamos sob uma nova... Chicão que tem razão. Nós estamos sob uma nova égide. Os contratos não estão sendo renovados, esses contratos milionários. Eu tenho medo, então o meu está por terminar. Não é só o dele, vários contratos. Estou fazendo massagem no Marlizinho, querido. Os meninos vestem azul, né, Marli? Os meninos vestem azul. Olha a polêmica. E as virgens vestem branco. Eu só quero dizer o seguinte, o presidente Bolsonaro, senhor Vitor, ele não precisa de porta-voz. Ele fala do jeito dele, ele é um cara de uma humildade, de uma simplicidade e conseguiu algo, para mim, que é um recorde. Ele está por dentro de tudo. Ele pode não falar sobre direito, conhecedor, como sendo alguém, um operário do direito. Ele pode não entender de gênero, mas ele busca as pessoas e conversa com as pessoas e extrai dessas pessoas, me parece, salvo o melhor juízo, extrai aquilo de mais importante que essas pessoas têm para passar para o povo, para as pessoas que não entendem. Então ele é de uma humildade, de uma simplicidade realmente cativante. Sabe que se ele conseguir colocar em prática grande parte daquilo que ele propôs e que está falando, eu tenho a impressão que nós teremos sim um grande estadista e um grande presidente. Se ele conseguir, Marli, deixa eu só... se deixarem, né? Eu entendi o que você falou, mas o que eu quero colocar é o seguinte, é que é diferente a comunicação Você acha que ele aparece mais? Tem que haver um intervalo, tem que ter alguém
aparando. Tem que filtrar antes e unificando, de ser falado. E unificando o discurso. Porque hoje, a barbeiragem de hoje, teve barbeiragem ontem, teve barbeiragem anteontem, é muita barbeiragem. É diferente uma campanha... Como nos Estados Unidos tem um porta-voz que chega ali no Salão Oval e chama... Sim, olha, a palavra do governo é essa aqui. Pumba, acabou. Não tem um ministro dizendo Protege isso. o presidente. Secretário da Receita, que é terceiro escalão, desmentiu o presidente. Então, assim, não pode isso. Isso é... Concatenar. Organizar a coisa. Porque eu assisti hoje à tarde a entrevista do Lorenzoni. Lorenzoni pode ser muito bom como deputado, aquela coisa. Uma coisa é você dar uma entrevista como deputado, a outra como ministro. É diferente a entrevista de um político e da entrevista de o titular de um cargo executivo. Por quê? Porque um político, ele usa normalmente processo de dissimulação, usa retórica, usa a promessa vã, usa aqueles argumentos que jogam ao ar a resposta e o jornalista não tem por onde entrar. Sofisma. Já o titular de um cargo executivo, ele se vê na obrigada de responder pelos seus atos. Então é outro tipo de tratamento. Hoje a entrevista do Onix, que eu acompanhei na íntegra pela Rádio Pampa, foi uma demonstração de como é diferente, como os políticos têm dificuldade de lidar com isso. Doutor Ruschel, um advogado experiente numa audiência, ele sabe por onde ir, mas principalmente por onde não ir. Um jornalista sabe perguntar. Jornalistas experientes, normalmente esses que estão lotados em Brasília, são jornalistas experientes, águias. Eles sabem a diferença. O entrevistado, normalmente, não sabe. E aí, quando num cargo executivo, na hora de responder, ele se atrapalha com a casca de banana. Porque uma das especialidades de jornalista é colocar casca de banana para gerar manchete no outro dia. Você não tem razão nisso. Então, assim, isso se aprende num banco de faculdade. Como se aprende direito num banco de faculdade. Então, o que acontece? Um porta-voz, um jornalista experiente, com uma carga em veículos, que tem uma boa retórica, ele tem que ter um componente não apenas forte de dissertação, mas também de interpretação da pergunta. Ele saber onde está a casca de banana. E ele tem que ter também um componente, digamos assim, uma pitada adequada de mau humor. Quer um exemplo disso? Tinha um porta-voz do governo americano, eu acho que era do Bill Clinton, que quando a pergunta não era bem feita, ele constrangia o jornalista. O jornalista fazia a pergunta e ele dizia, olha, o senhor está desinformado. O número não é esse. O senhor olha no site assim do governo americano, e lá o senhor vai encontrar o número certo. Não, mas aí o jornalista ficava, não, senhor, por favor, o senhor olhe e refaça a sua pergunta. Próxima pergunta, por favor. Aí o jornalista ganha respeito, porque jornalista é folgado. Ele vê que o entrevistado é fraquinho, ele engole. A gente sabe que o jornalista é folgado. Ele engole o entrevistado. Então, assim, se você bota limite e cria respeito no jornalista, ele calcula antes de perguntar, porque pode vir um bico. Quer ver um cara que era especialista nisso? O César Maia, pai do Rodrigo Maia, quando era presidente do Banerj no Rio de Janeiro, no governo Brizola. Apertavam o César Maia com as contas do Banerj, ele dava nos dedos. Ele disse, escuta, o senhor está desinformado. Não, olha, essa sua pergunta não tem nada a ver com o assunto que nós estamos tratando. O senhor deixa essa pergunta para depois. Então os caras não entravam nele, era difícil. Bom, então tem que ser, além de ter um porta-voz, tem que ser um jornalista com esse jogo. Por isso que tem que ser um jornalista experiente. Eu fico muito à vontade, porque na semana passada eu não pedi um porta-voz, eu pedi que centralizassem as informações. Então, é outro jeito. Eu acho que o doutor... na verdade, nós estamos convergindo. Ele personaliza numa coisa. Vocês convergindo. Na verdade, o que está acontecendo, eu acho que é normal, é um início de governo, é que não estão chegando políticos ao poder, estão chegando pessoas. Bem pensadas. Pessoas chegando ao poder. E essas pessoas, às vezes, até pela ânsia de acertar ou por vaidade pessoal, quem de nós não tem a nossa vaidade? Todos nós de ser guindado a um posto. E aí, como disse o Gustavo, com técnicas de entrevista que jornalistas como a nossa querida doutora Ana aprendeu, né? A fazer a técnica da pergunta, a pessoa vai soltando ali. Essa é boa. E nós temos... Tu podia ser porta-voz dele. Exatamente, vamos sugerir a dona Ana. Então, o que tem acontecido? O Gustavo trouxe um exemplo maravilhoso. No
mesmo dia que o presidente dá um desmentido, o secretário, que é um terceiro escalão, diz que não. Não é isso. E depois o Onyx diz que também não é isso. E não é só, Gustavo, não é desinformação, é descentralização. São diversas áreas falando sobre a mesma coisa, o que também traz um problema. A tua ideia é maravilhosa, mas eu tinha pensado... 2 dias sobre aquela bobagem que ela disse. Eu tinha pensado numa centralização de informações. Porque o que acontece, o Marne vai concordar comigo, que já entrevistou muita gente em rádios do Brasil inteiro, o Marne sabe o que eu vou dizer. Existem pessoas que deveriam ser proibidas de dar entrevista. Fato. O Bolsonaro podem ser grandes técnicos, mas deveriam ser proibidos. Eu tinha um professor de alemão, o professor Wagner. Wagner. Só uma vez. Importante é a pergunta, não a resposta. É, isso aí. Ele olhava para mim com aqueles olhos de águia, né? Ele era uma águia. Sim. Ele percebia, ele definhava a pessoa ficava magrinha, ficava ali esquálida na frente dele, porque ele destruía. Ele tinha uma personalidade. E aprendi muito com essa figura, já faleceu há muitos anos atrás, que ele muito me ensinou na minha juventude. Então, a pergunta destrói aquele. Se o camarada não estiver preparado, não adianta sofismar, enrolar, ser sofista, absolutamente nada. Tem que responder certo. E como você falou desse porta-voz, eu não sei se foi do Clinton ou não. Talvez tenha sido do Clinton. Se o camarada não souber fazer a pergunta, o outro mata. Aí acabou o jornalista, acabou o inquiridor. E ainda falando sobre essa temática, tinha um professor queridíssimo, o Fabian, que falava, hoje atualmente responsável pelo curso de jornalismo na PUC, ele fala, não existe resposta ruim, existe pergunta mal feita, que leva, então, o entrevistado a dar respostas aquelas mornas, como a gente gosta de falar. Mas só trazendo também a experiência de governo americano, muitos políticos americanos têm um profissional de relações públicas. Nós falamos muito do jornalista, mas lá a área de relações públicas, em alguns momentos, é superior ao jornalismo, nesse momento até no gerenciamento de crises. É isso aí. Porque alguém fala alguma bobagem, em 5 minutos, possivelmente esse profissional já vai estar lá falando assim, olha, não foi isso que ele quis dizer, tentando de alguma forma abafar o que foi falado. Minha querida Ana, tu que militas também no futebol, se o próprio jogador de futebol descobriu que precisava ter alguém, hoje ele tem seu procurador, ele tem seu assessor de empresa. Se o jogador de futebol entendeu que precisa... Os atores têm. Imagina. O presidente não pode ficar exposto assim, ele é a última palavra da nação. Eu penso que o presidente pode continuar se identificando, ou o indivíduo vai continuar se identificando com a simplicidade dele, mas não nessas coisas, em outras coisas. Uma coisa é o político, outra coisa é o executivo. E o Donald Trump, por exemplo, o Donald Trump se expõe, mas ele é cachorro lebreiro, ele sabe lidar com a câmera. O Donald Trump é galo. Ele bate boca com jornalista. Ele brigou, não gosta de jornalista. Ele vira para jornalista. Essa sua pergunta o senhor cometeu uma heresia. Não é lebreiro, é lebrel. Lebrel? Não existe lebrel. E não só isso. Que é o cachorro aquele que come lebra? Lebre? Dá mais trabalho depois reparar uma informação que é mais ou menos dada, principalmente, por exemplo, o mercado financeiro lida muito com expectativa. O estrago que hoje poderia ter causado, mais do que já quase causou, essas declarações à meia boca que depois tiveram que ser desmentidas. Quer dizer, atrapalha e de graça, não precisa. E além do que paga vale, né? Exatamente. Deixa eu responder aqui desde ontem que Lebrel, então, é o cachorro que cuida das lebres. Das lebres, é lebrel. Muito e tem bem. o galinhel, que é o cachorro que cuida das galinhas. E o Vitorino é o quê? Tá pensando. É o Vitorel? Não, é o Vitorel que cuida de quem, dona Periquitel. Periquitel, porque é o que cuida das periquitas. E agora com o Riacho Arco Verde lá, graças ao Demar lá. Já fizeram a inauguração. As periquitas estão num assanhamento, porque agora elas têm uma piscina refrescante ali, né? É o piscinão de Ramos. Ganharam, as periquitas ganharam uma piscina. Esses dias eu olhei, tinha umas periquitas... Tinha que gravar esses bichos, trazer. Eu vou trazer pra botar essas imagens. Mas grava, que aí a produção passa lá pra cima. Olha aqui, ó. Deixa eu responder pra Mari de Novo Hamburgo. Ela disse assim, Magda, você está fazendo algum tratamento para clarear os dentes ou você usa um único produto? Mari, nem uma coisa nem outra. Eu coloquei aquelas lentes, sabe, nos dentes, aquelas lentes que você diminui um pouco o seu e coloca... E esse aqui foi com um produto completo, novo, americano,
Quem faz isso é o doutor Manuel Barrios, que é o meu dentista. Então, assim, o que eu fiz? É como... Não vou dizer que é uma capa, porque não é uma capa, né? Mas são lentes que tu coloca no dente e eu fiz na arcada superior e na arcada inferior também. O que modificou completamente a minha boca e inclusive com isso aqui que chama corredor, que antes eu sorria e as pessoas não enxergavam nada, agora as pessoas enxergam o dente. Então, isso são lentes, tem um nome profissional e tal, mas são lentes que eu coloquei nos dentes, tanto superiores, então não é produto nem nada. É um revestimento. Lente no dente. Daqui a pouco no dente. Daqui a pouco vai se colocar dente no olho. No olho também, né? Doutor Manuel Barrios, ele atende pelo 3573-4858. 3573-4858. Na minha época chamava-se Sorriso Colgate. Sorriso Colgate. Desencontradas as informações ou não, eu fico com a do presidente e quero repercutir a do presidente, que para mim é mais importante. Ele disse que a ideia é reduzir a alíquota. Nós discutimos ontem, a notícia não era fake, não, ela circulou dentro desse quadro que nós estamos trazendo, de que teria alíquota para 30 e poucos %. Na verdade... Então eu tinha razão. Não, tinha razão em reproduzir a notícia. A notícia que não era verdadeira. Exatamente. Então, o presidente ontem deu uma longa entrevista, olha, longa mesmo, quase, se eu disser, eu não sei quantificar se foi 1 hora, e eu tive cuidado de ouvi-la atentamente. Ele sinaliza que ele pretende baixar o imposto de renda de 27,5% para 25%. E como tu precisas compensar a receita, ela viria através do aumento de IOF. E já deu uma pincelada também na questão da Previdência, que nós abordamos longamente aqui. Indo ao encontro do que nós dissemos, ele pretende aproveitar já o processo que já tramitou na Câmara e trabalha com a ideia inicial de aumentar para 57 a das mulheres e 62 o dos homens como idade mínima a partir de 2022. Esse é o esboço do primeiro projeto da Previdência. Ele quer aprovar, assim, o que é possível e é consenso. Então, assim, essa é uma ideia que já foi assimilada. Então, a sensação que eu tenho é que a reforma da Previdência vai ser fatiada. Vai aprovar um artigo, aprova outro. Isso aí foi outro também que deu uma confusão. O medo que eu tenho é aquele que vai se limpar tudo em volta do câncer, mas o câncer não vai ser removido. Que é o desequilíbrio entre as aposentadorias públicas e privadas. Aí muda o governo, vai ter que fazer uma nova reforma. Quer dizer, por que não faz uma bem feita? O que eu acho? Acho assim, segundo a CNI, só 7% da nossa população sabe exatamente o que é essa reforma e é a favor da reforma previdenciária. Então, o primeiro passo seria informar a sociedade brasileira do que se está fazendo. Quando é que vai começar a ser aplicada essas novas leis? Quem é que está sendo lesado? Quem é que está sendo beneficiado? Favorecer o entendimento público para ter o apoio da população. Eu acho que isso também é necessário quando se fizer o projeto definitivo para ser levado para o Congresso, que tudo indica que vai ser na segunda semana de fevereiro. Gustavo, eu só queria trazer um novo viés da discussão. Para mim, como nós até abordamos ontem aqui, não se sabe votação do Congresso como vai ser. Mudaram muito, mais de 50%, quase 50% a mudança, como não foi coligado com os partidos, por blocos. Então, eu acho que a primeira votação vai ser para ter uma amostragem. Tu bota essa do 57,62 e vamos ver quem vai para que lado vai. E aí tu vai ver se tu tem força para tentar medidas mais severas. Do que tu ir para um tudo ou nada e daqui a pouco levar um tombo, teu governo termina no primeiro mês. Ele já explicitou, que é um chamariz. Ele explicitou que essa é a preocupação, né? Ele não quer perder votação, pelo menos nos primeiros 90 a 120 dias. Exatamente. Para criar uma sensação de segurança. É que tem um aspecto aí, Ruschel, que acho que você vai concordar comigo. Tudo que se fizer no momento é passar metiolate ou botar curativo em tumor canceroso. Band-aidzinho. Porque o tumor a gente sabe onde está e qual é. Só que para tocar nisso, você vai provocar uma gritaria. Vai ser um berreiro. Aí vai ter os de sempre na internet. Eu avisei, votaram nele, kkk. A gente sem credibilidade nenhuma, né? Mas vão estar enchendo o saco. E a imprensa vai, coitadinho. Aí vão pegar um coitadinho no funcionário público que ganha R$2.000. Olha aqui, destruir sua aposentadoria, que a gente sabe. Porque isso é uma coisa que eu quero comentar mais adiante para não emendar muitos assuntos. Agora nós vamos porque a imprensa está destruída. A imprensa foi humilhada pelo Bolsonaro.
A grande imprensa brasileira foi humilhada pelo Bolsonaro. Você te aborda outra hora. O que eu quero dizer é o seguinte, é que essa discussão da Previdência vai ser necessária exatamente por conta desses parâmetros que ele vai ter que estabelecer e meter o bisturi no tumor. Isso que ele está fazendo, idade, coisa e tal, por enquanto é metiolate. Não, eu concordo, Gustavo, eu só te digo assim, veja, lei 5762 que me parece que há um grau de razoabilidade e uma certa concordância geral. Verdade. Se uma dessas passa raspando, tu já sabe que não pode vir com nada mais severo que não vai passar. Então, eu acho que é uma amostragem inteligente. É uma amostragem inteligente. Ele está abrindo a porta ali e botando a cabecinha para dar para ver o que tem dentro. De consenso e ver como é que eu tá. Vamos ver com quem eu posso contar e quantos votos eu tenho. Olha aqui, ó, deixa eu fazer 2 comentários aqui. Um é uma pergunta de uma telespectadora e o outro é um xixi que eu recebi de um telespectador. A pergunta, a boa é essa. Boa noite, Magda. Gostei muito do cabelo da Ana, dia 3, quinta-feira, enfim. Gostaria de saber onde ela arruma o cabelo, lugar e se ela fez escova progressiva. Obrigada, Beatriz. Beatriz Alegrete. Olá, Beatriz. Muito obrigada. Olá, Beatriz. Olá, Beatriz. Obrigada pela sua recordação. Quem é responsável pela minha beleza é o Ale Reis, mas quem cuida dos meus cabelos é o Fernando Oliveira, lá do Visualité. Ele tá de casa nova, ele tem uma consultoria especializada em produtos e ele faz sim progressiva no meu cabelo. Ele é o único que toca, que corta. Então vai lá no Visualité, Fernando Oliveira, marca seu horário que ele vai te atender com carinho, um amor e vai te deixar... E tu faz progressiva? Faz progressiva. Eu achei que era o Júlio César que cuidava dos seus cabelos. Não, o Júlio César Ok, é só vamos lá. O senhor... Só da Cleópatra. Vamos ao senhor Flávio Augusto Pires. Espero que a senhora leia este e-mail. Não sou o telespectador que envia e-mail todos os dias, nem o que entope a caixa de entrada com inúmeros e-mails. Sou apenas um telespectador diário que considero o programa como um dos melhores da televisão gaúcha e talvez da televisão brasileira. Não posso ficar calado diante do que aconteceu ontem, dia 3 de janeiro, no programa. Brincadeira tem limite e ontem este limite foi ultrapassado. A senhora, como âncora e moderadora, deveria filtrar e ou selecionar melhor os e-mails dos telespectadores que são lidos durante o programa. Ontem a senhora leu um e-mail de um lixo humano. Me recuso a falar o nome dele, porque para mim lixo humano não tem nome. Vou tratá-lo assim porque se eu escrever o que realmente acho e penso deste lixo humano, a senhora não vai ler o meu e-mail. A senhora sabe de quem estou falando, porque ele envia quase que diariamente e-mails sem conteúdo, somente bobagens que mostram o nível intelectual dele. O senhor está falando do senhor Dilon Camilo. No e-mail ele perguntava o que iria fazer com as camisas rosas que ele tinha, já que a doida / louca da goiabeira falou que menino veste azul, menina veste rosa. Quando o Gustavo Vitorino respondeu, a senhora falou que tinha sido uma brincadeira. Bom, aí ele continua falando, conta toda a história da ministra. O senhor me desculpa, não tive a intenção de outra que não ler um e-mail que eu achei gracioso. Eu não estava analisando a história, o histórico da ministra, o que ela foi, o que ela não foi, o que aconteceu com ela na infância, porque isso aí é uma outra coisa. Nós estamos falando sobre uma coisa que eu até brinquei. Eu digo, então, eu sou um menino porque eu estou vestindo azul. O que eu vou fazer? Não concordo com o senhor, respeito a sua opinião, só que o senhor está pegando a história da ministra e trazendo para cima da mesa quando não era esse. Posso pegar a história da ministra? Pode. Não, eu só gostaria de dizer uma frase. Quando alguém se dirige a outra pessoa chamando de lixo humano, eu acho isso de uma agressividade, meu caro Ruschel, tão estúpida, tão grosseira e tão baixa, que a mim não me cabe nem dar resposta para esse tipo de comportamento. Ninguém tem direito de chamar outra pessoa de lixo humano, de excremento humano, coisa parecida. A pessoa tem que respeitar as outras opiniões, brincadeira ou não. E se houver qualquer problema, está aí a justiça para decidir. O ajuizamento de ações. Então não chame ninguém, por favor, de lixo humano. Não sei nem quem é essa pessoa, mas, por favor, não se refira a outra pessoa dessa forma. Obrigado. Desculpe o meu desabafo, ainda diz ele, mas como o Ayrton Ruschel falou, não tenho maldade no meu coração. Não posso pactuar com este tipo de pensamento. Para encerrar, pensava que já tinha passado pior pelo programa. O senhor Gustavo Vitorino fez uma fala, no mínimo maldosa, sobre a saúde do nosso presidente e assim vai em diante. Fraterno abraço para todos da bancada. Obrigado, senhor Flávio. Eu acho que esse rapaz tem problemas, né? É a opinião dele, a gente tem que respeitar. É a opinião dele, ele ficou irritado, a gente tem que respeitar. Que bom que nós temos bastante telespectadores. Tem que respeitar.
Ó, ele mandou 2, ó. Já li, seu Flávio. O caso da Damares, para fazer jus à minha fama de vaselina, eu vou dar um elogio, uma crítica, posso? Que aí é um beijo e um coice, como eu digo no popular. Vamos lá. Começo pela crítica, vou terminar de bem com o elogio. A crítica é que, quando a gente erra, e a gente erra muito na bancada aqui, a gente reconheceu que erro, a gente cresce. Claro. Eu já vi que as pessoas admiram mais a gente do que tu ficar dando uma desculpa esfarrapada. Ela tentar consertar a declaração que ela deu, acabou pior porque menosprezou a inteligência da gente. Parece que a gente, eu não entendi que azul era novembro rosa. Mas que estão faturando em cima, então? Óbvio que estão, mas só estão faturando porque ela abriu a janela. Porque ela marcou a bobeira. Eu acho que ela poderia ter encerrado. Realmente não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer, me expressei mal. Quando ela tentou consertar e dar uma explicação de outubro, aquelas bobagens, aí virou notícia. Já te devolvo a palavra, Gustavo. Mas quero tirar o ponto positivo dessa manifestação dela, porque ela, nesse esclarecimento, onde ela não desmentiu, ela confirmou o que ela disse, mas ela prestou esclarecimentos importantes. Primeiro, que os direitos do grupo da LGBT serão respeitados. Ela garantiu uma coisa que era muito importante, estava causando uma inquietação, que pudesse ser revogado o direito de eles adotarem crianças, como fazer. E ela não se manifestou só sobre uma matéria que eu não sei se por esquecimento, mas ela não se manifestou, sobre a possibilidade do casamento, que existe hoje uma comissão tratando. Tem uma comissão tratando, que eu ficaria bem mais tranquilo, porque ela sepultaria de vez esse assunto que para trás, entendeu? O respeito ao grupo LGBT, a possibilidade de adoção e a possibilidade de casamento. Porque aí a discussão se encerra, e para mim é assim que se encerra uma discussão, esclarecendo e ponto final. Chicão Tofani, vamos lá. Ao teu Liverpool. Ontem aconteceu na Inglaterra, que quando fala-se Inglaterra, fala isso em futebol. E o futebol inglês, a Premier League, é o futebol mais famoso, mais rico, é o mais top. É uma coisa quando você fala de modelo, vai falar de Alessandro Ambrosio ou de Gisele Bündchen. Então o Liverpool, líder, invicto, primeiro time na história da Inglaterra que chegou a passar o primeiro turno líder, perdeu a sua liderança. E graças à atuação de um grande brasileiro, afinal de contas, os dois goleiros, Magda, do Liverpool e do Manchester City, que é o time do Guardiola, os dois são brasileiros. O Alisson Gaúcho, no Liverpool, que é o goleiro, né? Goleiro que fez uma excelente partida, e o Anderson. Esse Anderson é um menino de 22 anos que vai ser o futuro goleiro do Brasil. Eu acho mais do que Alisson. Simplesmente fechou a porta e não teve jeito de entrar. Então, o Liverpool continua como o time a ser batido, porque é líder do campeonato inglês, mas perdeu a liderança. Agora, aqui na terrinha, o Grêmio com uma grande possibilidade de trazer um goleiro grande. Quando eu digo um goleiro grande, um nome grande que o Grêmio precisa. O Grêmio ganhou quase 2 a 3 milhões de dólares na venda do Marcelo Groy, que é um goleiro dessa estatura, um status, um capitão, uma referência. Ele tinha aqui do lado, eu falei durante o mês inteiro, a Grenal falou de campanha. Se fosse o Júlio César, um goleiro carioca, normal, para fazer parte do grupo. Como regular. Regular. É que nem, Magda, você tem 3 carros em casa. Então, em vez de você juntar os 3 e comprar um Audi, uma BMW, uma Mercedes, você compra um outro carro. Tá entendendo? Então fica um carro, um Fiesta, um Gol e um Celta. Tem razão. Junta tudo, faz uma BMW. O cara tem 4 mulheres meia boca e não tem nenhuma para levar a mulher para igreja. Então tem uma legal, tem um carro top. Claro, porque todo mundo compara com mulher as coisas na vida. É a nossa unidade de medida, é unidade motriz. Unidade padrão. Eu acho que a mulher deveria ser orgulhosa, saber que o homem faz tudo em prol da mulher. E a mulher compara o homem com tudo também, dona Marta? Mais ou menos. Algumas coisas para seu coração aberto. Porque tem uns incomparáveis. E tem outros que não valem nada. E o Vitorino, qual a sua opinião? O Vitorino, como marido. O Vitorino, quero avisar, querido. Olha aqui, alguém mandou um WhatsApp dizendo que adora a dicção da Ana, que ela é perfeita, que ela tenha vida longa aqui no programa. Muito obrigada. E o Matheus de Itajaí, Santa Catarina, diz assim: boa noite, bancada charmosa. Dona Magda, a senhora me convida para o casamento com o doutor Vitorino? Moro em Itajaí, mas pela boa causa vou certo.
Matheus, a gente não vai casar nem hoje, né? Como é que é a história? Há 40 anos a gente é amigo. E vai rogar praga pro diabo. Agora, rola um papo no mercado, Ana Maria, que o Vitorino está comprometido com uma mulher muito bonita que mora na Grande Porto Alegre. Não? Grande Porto Alegre não sou eu. Então é a filial. Uma mulher... Tu tá com uma concorrente. Uma menina muito bonita, então o Vitorino está de parabéns. Eu acho que ele vai ter que confirmaria isso se me apertassem muito. Ô, Chicão, tá louco pra falar? Não, mas vem cá, por que esse papinho não me ajuda? Alguém aqui é playboy? Eu quero ver o currículo de vocês. Eu posso mostrar meu currículo, tá no meu livro, que vai ser lançado em abril. Quero ver o currículo dos outros aqui. Aí não me ajuda. Então o teu livro desse tamanho é a Torá, não é um livro. Não, é um livro. Tudo comigo é na proporção grande. Muito respeito, Ana Magda. A Torá, não pode ser, é grande. Magda, hoje tu estás impossível. KKK, te adoro. Adoro todos vocês, são maravilhosos. KKK, esse tá sempre nas mensagens. Sou a Rose de Cachoeirinha. Mandem um oi para meu esposo Mauro Cohen e nossos vizinhos da praia. Cláudio e Dona Luísa, que assistem vocês sempre. Dona Magda? Pois não, senhor. Não, o senhor já que falou na Torá, que é o livro sagrado judaico dos hebreus, o Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro, adorou o Brasil, ficou em casa, né? Ficou maravilhado com tudo, todo mundo tratando ele bem. Aí, num certo instante, ele resolveu sair para cumprimentar não sei quem. O segurança agarrou ele. Claro, O segurança dele, né? Dele, não era segurança brasileira. Ele levou um susto. Claro. E eu ri daquilo, porque ele se achou tão em casa. Tão ele em não casa pode. que ia sair, muito menos ele, né? E o segurança, eu achei aquilo, né, ele tão fantástico. Isso é a demonstração que ele estava tão bem, à vontade, tão à vontade. Agora, Dona Magda, eu vou fazer um drops em cima do que o Marlin disse. E o Marlin, como professor de história, o Rush, o Vitorino, a própria Roberta e a Ana, que conhece bastante esse métier político no mundo, eu achei, na minha opinião, vocês vão dizer que eu estou completamente errado, para variar. Não, ok, mas então eu achei, mas claro, porque as pessoas gostam de me contestar numa coisa. Eu sou o cara mais Bolsonaro que tem no Rio Grande do Sul. É verdade. Mas uma coisa eu achei, que o prestígio do Bolsonaro a nível internacional não achei muito grande. Pô, onde é que está o presidente da Inglaterra, o primeiro-ministro da Alemanha, da Itália, Espanha, as grandes potências europeias? Não vi ninguém. Só veio português. Austrália, China, eu achei muito pouca coisa. Eu muito concordo. E veio o presidente de Portugal, não veio o primeiro-ministro português. Não veio, o que veio é o segundo escalão. Um representante. É o segundo escalão, Dona Magda. Pode ser. Casamento, não sei de que, na Inglaterra, vai todo mundo lá. Ah, mas aí é pra tomar champanhe, é pra ficar com a família real. Até eu acho que tem que ir. Eu fico aqui. Você não acha, Roberta? Eu posso ir. O que eu escutei é que muitas pessoas têm dificuldades nessa hora em razão de que a data da posse é dia 1º de janeiro, que é uma data internacionalmente feriado. É um feriado internacional. Então, as pessoas têm mais dificuldades, esses grandes. Mas, ainda assim, concordo com o Chicão. Acho que eles poderiam fazer esse esforço. E, poxa, não é todo dia que tem um presidente. É o Macri, e é um movimento fundamental. Aqui está todo mundo tão enrolado e com tanto problema no seu país que se sair, os caras fecham a porta, o sujeito não entra de volta. Tá bem complicado o negócio. Magda, iniciando o ano, resolvi caminhar e fazer pilates. Quando saí do estúdio, vi que o nome era Estúdio Ruschel. Vou fazer sempre, porque se é Ruschel, é bom. Adoro vocês. E, por gentileza, senhores telespectadores, mais amor, por favor. Lixo humano, não. Abraços, Débora Santos. Eu quero cumprimentar a Débora, não pelo abraço que me deu, mas pela iniciativa de iniciar o ano fazendo Pilates, que é um exercício extraordinário. Eu não faço Pilates, faço academia propriamente dito, mas o Pilates, as pessoas, o resultado do trabalho para quem faz Pilates... Eu faço Pilates há 8 anos. É muito bom. Parabéns pela decisão. Magda, estou pensando em fundar o fã-clube dos telespectadores esquerdistas do Atualidades Pampa. E meu voto é no Dilon Camilo para presidente. Leva a cerveja para o churrasco, Sérgio Severo. Ana, tu ias falar e eu te interrompi, desculpa. Não, capaz, porque também prestigiando as pessoas que participam através da internet, no Facebook lá, no Atualidades Pampa, na nossa página oficial. Um abraço para Lidy Ribas, que fala, adoro essa bancada, um 2019 com muita saúde a todos. Abraço, ela fala de Birubá, do Rio Grande do Sul. E muitos telespectadores estão pedindo que a gente se manifeste. A Caroline da Silva Rodrigues, a Adri Brandão, a Carmen Lemos, o Thiago Miron falam a respeito da morte que foi hoje encontrado, infelizmente, o corpo
tráfico dos jovens, Uber encontrado aí em Laguna, uma investigação muito complexa que ninguém compreendeu direito porque a sua namorada dava pistas que ele estava indo a Santa Catarina, mensagens através do WhatsApp mostravam que ele estava indo para Pelotas, a investigação se dividiu, não deu tempo de salvar. Então o menino de 22 anos, mas pelo que eu entendi, aqui. ele já chegou em Laguna morto. Exatamente. Eles viajaram com ele no carro morto. E olha aqui, ó, eu ouvi isso e eu fiquei tão chocada, porque assim, ó, é um jovem de 22 anos, é uma criança, sabe? Um cara trabalhador. Que trabalhava no Uber para pagar a faculdade. Trabalhava no Uber para pagar a faculdade. Eu me lembrei da imagem da mãe dele quando ela deu a entrevista, sabe? Então, assim, ó, essa gente é muito cruel. É muito cruel. Mas uma coisa, Ana, eu não questiono. A nossa polícia trabalhou muito bem. É verdade. Tanto que já muito bem. A nossa polícia que pediu chamamos de suspeito porque o de bom tom chamado de suspeito. Os dois estão presos. Os dois estão presos. O autor e o coautor. E o coautor. Os dois estão presos e a nossa polícia que se manteve, não disse nada para ninguém, passou o tempo inteiro dizendo que não ia dar entrevista, que não ia falar, que era sigilo, sabe? E a brutalidade de um menino que não tinha... Todo mundo falava, um bom moço de família, tinha uma namorada há um ano. Né? Exatamente. Esse que é o negócio, não foi até a Uber se manifestou a respeito disso, dizendo que vai ajudar nas investigações, que vai tentar ajudar na melhor forma possível, porque ele estava trabalhando, possivelmente uma corrida, mas também parabenizando a todos os envolvidos, 2 presos, já está quase tudo resolvido e agora as etapas de descobrir a motivação do crime. E o que mais indigna é que são presos depois de um trabalho excelente e daqui um pouco vai ser solto porque as leis brasileiras são amenas. E aí eles vão sair e o que vai acontecer? Vão fazer de novo, porque no mínimo são doentes. Né? Doentes no sentido não de que sejam não punidos, né? Doentes porque são sem vergonha, eu acho. É um absurdo que fizeram. Cruéis. Muito cruéis. Fala, doutor. E é uma dor imensurável. Lamentamos todos pela família. Eu só me lembrei da mãe, da imagem da namorada também. Eles estão sob prisão preventiva e só poderão ser soltos por ordem de um juiz. E que chamou, eu não sei, esse caso tocou tanto todos nós, né? Que tu olhava a foto, porque esse menino tem características assim, a cara dele tinha uma cara bonita, uma cara de pé boa, isso, a expressão é boa. E que ele estava trabalhando em Guaíba, e como estava sem serviço lá, ele se deslocou para a capital, porque aqui tinha mais... Né? Quer dizer, o menino está completando os estudos, como disse o Vitor. Olha, gente... E aí tu escolhe, tu te arrepia, olha, que notícia. E outra coisa... Desde o feriadão, o que tem morrido de gente nas estradas? Hoje morreram mais 2 pessoas num acidente perto de Soledade ou em algumas estradas vicinais. Eu não lembro o nome do lugar, mas é por aquela região. E na hora que eu ouvi isso, não tinham sido identificados os corpos. Gente, as pessoas estão muito loucas, estão muito doentes, pelo amor de Deus, vamos cuidar. Eu quero trazer uma notícia boa para até tentar mudar o clima. Vamos lá. Nós fomos visitados esses dias por um ex-jogador do Grêmio, hoje que tem mais de 90 anos, o Marras Pod, que jogou no Grêmio, até ele foi fazer uma homenagem para o Chicão aí, trouxe uma foto. Eu joguei com ele na Rainha do Mar, eu era goleiro quando era guri, eu fui reserva dele. Que coisa. Era meu fã. E eu descobri outra particularidade dele, Chicão. Ele conta piada para crianças em hospitais. Eu achei isso fantástico. Ele é um cara genial, quando eu descobri isso no currículo dele já, né, eu disse, eu quero fazer uma homenagem especial. Então, parabéns pelo trabalho, pela dedicação que faz às crianças aí. Ele que já tem uma história, é um... Bento Marraspode. E faz isso. Que legal. Esse tipo de pessoas são aquelas pessoas que Deus dá uma luz, né? Dá alguma coisa especial, porque essas pessoas que se comunicam, pessoas que ajudam aos debilitados, aqueles que não têm condição que estão numa cama de hospital. Eu tenho um amigo nosso comum, né, que sofreu um trauma muito grande, diabetes, cortou uma perna e está em estado lamentável no hospital, está esperando aí, não sei o que vai acontecer. Um amigo pessoal nosso aqui, quando uma pessoa que está num estágio ruim como esse, ou uma criança que está no hospital, entra alguém, uma pessoa de mais idade, se finge de palhaço, né, e faz todas aquelas brincadeiras e leva um pouco de alegria, uma palavra de consolo, de afeto, isso é fantástico. Um aperto de mão vale mais que dinheiro. Um beijo, um abraço vale muito mais que dinheiro. E o Marraspode, que eu conheço de nome, né? Fazia muitos anos que eu não vi esse nome. Parabéns a ele, você é um grande cara.
Olha, Chicão, nós temos um telespectador, o senhor Breno Galo. Eu algumas vezes até já li o e-mail dele para ti, tu fica um pouco brabo, enfim, mas ele insiste... Não fico brabo, eu sou like. Ele insiste Até porque em dizer o cara é galo, seguinte, Magda, se conseguir, me dê sua opinião sobre o que falei. Muito obrigada, Breno. Estou assistindo o programa desde o início, diz ele. Eu não consigo entender o que o Chicão faz na bancada. Ele não participa do debate e só fica no celular. Muito chato isso. Será que ninguém pode fazer algo em respeito aos telespectadores? Boa noite, Breno. Breno, já que tu quer a minha opinião, eu vou te dizer. Eu concordo também contigo. Acho que ele fica muito tempo no celular. Mas é da natureza dele ser cirúrgico. Ele, quando quer, ele entra e fala em drops. É ou não é, Chicão? Dona Magda, aproveitando isso, primeiro um abraço ao nosso telespectador. Breno Galo. Breno Galo, tu me elogiou, tu me comparou a Kaká e a Kevin Keegan, que eu acho que foi um dos maiores jogadores do mundo inglês, o Kaká. O Kaká, durante uma partida de futebol, ele tocava na bola no máximo 10 minutos na bola. Isso eu vou dizer. Ele inventou, inclusive, um estilo de jogo, jogar sem a bola, abrindo espaço para os adversários. Eu sempre fui um jornalista pragmático, em drops. Mesmo quando eu tinha um programa de Cantofani, que durou 35 anos da noite, nas minhas gravações, quem falava mais era o entrevistado, não o entrevistador. Isso é o correto. Isso é o Hoje correto. é o contrário. O cara se adona da palavra e fica falando. Eu falo na bancada, mas não falo assim com muita constância. Eu sou um cara muito... Eu sou que nem um drone com tomahawk, cirúrgico e com atitude. É a propaganda da camisa XT, homem de atitude máxima. André Giscov, aproveitou e te deu uma flauta. Boa tarde, linda Magda. E a melhor bancada do melhor programa de televisão brasileira. Por favor, Chicão, o presidente da Inglaterra não poderia vir, afinal lá é uma rainha. Não, ele corrigiu, Eu disse, presidente, primeiro-ministro, eu não vi, ele está sendo muito mimimi na Calma, mimimi. Olha aqui, ó. Queria ver a cara dele. Para se é mais mania. bonita que a minha. Aí a última que fez isso, tu sabe onde é que tá. Chicão O Eugênio Carlos... ele mandou o seguinte: e o Atualidades Pampa deve falar muito sobre isso. Foi quando eu falei sobre imprudência, enfim, ele não é motoboy, ele é motociclista, ele trabalha com não sei se até motoboy, enfim, ele é nosso telespectador há tanto tempo que eu até já esqueci. Não, na Holanda tem motobike lá. Aí ele diz assim, ó, e o Atualidades Pampa deve falar muito sobre isso, diretamente, até pode criar um espaço somente sobre isso, concordo com você. Muitas mortes por imprudência, pura imprudência, ultrapassagens indevidas, utilizando o celular ao dirigir principalmente. E ele tem a experiência do trânsito, por isso que ele fala, ele se manifesta nesse momento e eu uso dessas coisas que ele diz, porque ele tem razão, ele vive no trânsito. Ele vive no trânsito, ele diz que cada dia que ele chega em casa vivo, para ele é uma glória. E Magda, no Facebook, o nosso telespectador Vladimir Santos pergunta qual é o relógio, quais os relógios que o Chicão está usando eu também gostei hoje. muito. Eu estou usando a nova moda eu gostei que dos foi dois, no verão europeu, pra... que se chama Rubber Player. O Rubber Player é aquele cara que vai pra praia com estilo de garotão, com estilo boa pinta, sarado. Faz o estilo de Cantofani. É o X aqui. Porque o Rubber Player é o relógio pra praia, pra entrar no mar, mas não é aquela ostentação. Qual é o teu relógio? Hublot, Rolex, Omega, isso é coisa de velho. Isso aqui é coisa de galera, de jovem. E amanhã eu vou estar com um estilo Rubber Player diferente. Amanhã, no Camarote M. Chandon, que o Dudu está inaugurando amanhã, lá na Privilégio. Te soa relógio velho Vais também? para a praia. Vou para a praia. Entendi. Te soa relógio velho também? Eu tenho, depende do Tissot. Ocean Star não é, mas aquelas outras linhas PR... Essa aqui deve ser, né? Velho, velho. Não, quando a pulseira de aço inox é meio tiozinho. Tem que ser borracha, neoprene, resina. Por isso que o Rolex é relógio de tiozinho. Deixa eu ver qual é teu relógio de tiozinho. Não uso óculos, não uso relógio. Ele não usa. Não? A nova geração não não usa usa. óculos também, não usa Ele não óculos. usa óculos. Também, tá bem. Ele é anti-eu, tá entendendo? Magda, eu vi um relógio essa semana que eu lembrei do Chicão na hora. Para desespero dele, essa coisa de moda de relógio vai acabar. O relógio é um visor de LSD que você emula o relógio que você quiser. Mas é verdade. Eu quero um maravilha. Patek Philippe. Verdade. Pum! Ele... Mas- Eu quero um Olha- Vacheron Constantin. Olha só o jeito que diz. Ele... Isso.
Essa sonoplastia tá um horror aí. É mudança? É quando muda. Mas essa sonoplastia... É quando muda para outro. Eu quero o Tag Heuer Sports. Você aperta ele... Ele tem mais de 200 relógios diferentes. Agora vocês estão atrapalhando o Vitorino. Mas só para completar o Vitorino falando, uma informação muito legal para o telespectador. O relógio mais vendido no mundo era o Rolex. Agora, sabe qual é o relógio mais vendido no mundo? O smartphone da Apple. Chega um pouquinho mais perto. Hoje a moda é o relógio, isso, aquele que bate a tua... como é que tá o teu coração, como é que tá teus lances, teus dotes físicos. É só que me voltava o relógio vai dizer teus dotes físicos. Tá, então eu vou voltar a dar notícia. Tá, obrigado, vamos lá. O relógio é um visor que você pode comprar ele redondo, quadrado, ovalado, enfim, e que ele reproduz todos os grandes relógios do mundo, inclusive relógios da década de 20, de 30. Fake isso, né? Deixa ele fazer o comentário dele, da década de 20, de 30, é muito legal. Você escolhe, ele é um microcomputador, que você escolhe qual é o relógio que você gostaria de usar. Tá, mas o pessoal tem uma pergunta. É muito bacana. Ele dá a hora certa? Sim. Não, tá bem, porque até agora estão falando Por exemplo, tu sai com a Roberta, tu coloca um Brighton. Magda, tu sai com uma piriguete, tu coloca um Vista. Quem sai com a Roberta? Quem sair com a Roberta, a filha dela, o pai e a mãe. Ele coloca chique. Olha aqui, ó. Deixa eu falar, eu dei um relógio pra ti. Depois ele fica bravo e não fala mais. Eu dei um relógio e eu uso direto, o Emerson. Obrigado, Emerson. Gostei, adorei. Obrigado, eu uso direto. Pra ver como não tem suja. Continua, deixa o jabá pra depois. O que tem de interessante esses relógios, que na minha opinião é o relógio do futuro? Ele tem interconectividade. Então, lembra aquela coisa que a gente tinha do Dick Tracy, de você falar aqui? Sim, mas o smartphone da Apple é assim. Então, sim, só que esse é mais sofisticado. Claro ele tem todas as funções do smart da Apple, que já está ultrapassado, porque esse reproduz, além de reproduzir visualmente, ele tem essa interconectividade. É um negócio muito bacana, na minha opinião, o relógio do futuro. Cada dia tu sai com um relógio diferente. Atenção, nossos telespectadores, sempre de plantão, presta atenção. Casamento relâmpago. Quando um burro fala, os outros... Os outros 8 ficam olhando. Baixam as orelhinhas. Morrendo de rir aqui. Visor de LSD, será que não é de LCD? KKK, Sérgio Severo. LSD. Mudando completamente. Errei, tá certo. Posso moralizar? Pode moralizar, por favor. LSD é outra coisa. Chegou? LSD é o Chicão aqui, dá uma olhadinha. Uma repercussão. Chega! De viciado, Lado. Tá. Dona Magda, Queimação. O maior ídolo da história do Grêmio passará por um tratamento cirúrgico muito severo. O Renato Portaluppi, sobre o qual eu tenho uma participação no salário dele. Depois eu conto. A senhora deveria contar isso primeiro. Eu vou contar, não conta dele. Você poderia homenagear os telespectadores. Depois eu vou contar para os telespectadores. A história do Renato ao Grêmio está ligada na proporção da participação da dona Magda Beatriz. Mas vamos à notícia. Vamos à notícia. A notícia, ele tem uma fibrilação atrial há uns 4 anos, que os órgãos crescem por ser ele um atleta, né? E é muito comum. E aí eu anotei, são focos anômalos de correntes elétricas. Isso. E aí isso produz uma arritmia no coração. Então há uma intervenção, ele se trabalha com a ideia de até uns 7 dias. E também ficamos muito orgulhosos, Ana Magda, porque ele escolheu o nosso estado, o Renato, que é um cidadão do mundo, né? Ele escolheu o nosso estado e não poderia ser diferente, porque nós temos aqui, ele vai fazer no Moinhos de Vento, mas o próprio nosso Instituto do Coração é referência pro mundo. Então eu escolhi, eu quero fazer homenagem ao médico, será operado pelo Dr. Leandro Zimmermann, tá? Quem vai fazer a intervenção nele. Então, se imagina, será acompanhado pelo sucesso. Médico do o departamento de toda assistência do departamento médico do Grêmio. A Ana deve ter repercutido e acompanhou durante o dia a notícia, né? Até foi uma notícia que acabou surpreendendo os torcedores, porque de fato hoje teve a apresentação do goleiro Júlio César e após a apresentação o Dr. Paulo Rabaldo veio a público falar sobre essa cirurgia que o Renato vai passar nesse sábado. Acontece pela manhã no Hospital Moinhos de Vento, mas são 2 dias internados e 7 dias de recuperação para acalmar o coração do torcedor. Ele não tem nenhum risco de vida, não tem nenhum problema pela saúde dele, lembrando que ele estava em férias, mas ele tem como atleta, ele acaba jogando, joga futevôlei lá na praia, então está com a saúde totalmente 100% para passar por esse processo. E essa cirurgia é uma cirurgia eletiva, né? Que tu pode determinar o dia que tu vais fazer. Ele podia fazer durante as férias, podia fazer antes, e ele optou por fazer. Claro que sempre é
sempre tem risco e sempre é delicado, né? Porque isso aí a gente pode fazer qualquer coisa, coração, né? É coração, né? Coração é coração, né? Olha aqui, ó, vamos voltar aos acidentes. O Eugênio Carlos chama atenção também sobre o abuso de velocidade dos caminhoneiros nas estradas. É um absurdo fora do comum e nenhuma autoridade toma providência. Já falando sobre estrada, de carro de novo, eu quero ler o e-mail de Amaraí Souza de Oliveira, que diz assim: nossa cidade aqui de Guaíba, nós estamos todos chocados com esse crime bárbaro. E o que mais me entristece é saber que eles terão ainda direito à defesa. Que defesa? Pergunta. Beijos a todos. Guaíba é a cidade de onde o rapaz é oriundo. Isso é verdade. Pêsames à família desse rapaz. Mas e agora? Não tem que ter pena de morte para uns caras deles? Que defesa tem isso aí. Não existe defesa. É complicado. Posso contar uma historinha, dona Deve, Magda, né? Uma historinha que aconteceu nos Estados Unidos com essa rede fast food aí, a Burger King, né? Um cidadão no Oregon ajuizou uma ação, vou explicar por quê. Ele entrou lá, fez um lanche, entrou no banheiro e ficou preso 1 hora no banheiro. E aí chamaram o chaveiro, tiraram ele e tal. Eu já fiquei trancado no banheiro. Aí disse que foi uma coisa horrorosa e tal. Daí veio o gerente, deu um aplicute, como diz o Chicão, deu um aplicute nele. Disse assim, ó, pra encerrar, você pode comer de graça aqui o resto da vida. Pô, que delícia. O resto da vida. Aí, sim, mas tu sabe o processo que dá nisso? Bom, espera um pouquinho. Aí, no outro dia, ele foi lá, almoçou, detalhe, resolveu fazer mais um lanchinho, foi primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, ok. No 13º dia, o funcionário disse, olha, o outro gerente novo mandou dizer que não vale mais nada, não pode mais. Aí ele contrata um advogado e ajuizou uma ação para pelo menos voltar a comer de graça. Ai, eu já maravilha. contava com isso. Então, essa notícia está repercutindo nos Estados Unidos e a rede, a Burger King, que existe aqui no Brasil, existe aqui, né? Existe, claro. No mundo inteiro, é uma franquia. O gerente, eu acho que prometeu aquilo para se livrar do cara. Na hora, para se livrar come de dele, graça tá aqui. incomodando. E aí tiraram o gerente dizendo que ele não pode mais comer de graça. E o advogado disse que vai ganhar a causa, né? Que eles são obrigados. Porque promessa cumprida, quer dizer, promessa tem que ser cumprida. Muito bem. Deixa eu responder aqui através da opinião do nosso telespectador, o Júlio de Oliveira. Sobre o prestígio de Bolsonaro. A mídia europeia tratava ele como um nazista, principalmente os jornais franceses. Como poderiam enviar alguém para prestigiá-lo? É uma verdade, né? Mas é uma questão de chefe de Estado aí, né? Dona Magda, essa matéria, quando entrou, eu não quis manifestar exatamente para que não causasse, não fosse diversionista a minha manifestação. Mas no exterior ainda não foi reconstruída a imagem. Porque eu quero dar um depoimento. Para mim, o Bolsonaro, hoje, o Bolsonaro eleito, é muito diferente daquele início de candidatura. E especialmente o divisor de águas dele eu não digo a facada, eu digo o segundo turno para mim. Quando ele passou o segundo turno e viu que efetivamente ele estava adquirindo um tamanho que talvez nem ele imaginasse, aí ele foi bem assessorado e mudou completamente. Tanto é que ele teve problema com os que o cercavam, que continuavam naquela batida de agressão. Mas eu acho que o atentado contra ele também mudou. E isto, para tu passares para o mundo, precisará alguns dias de governo para que se possa, porque hoje o nosso governo é visto como um governo de extrema direita, não é nem de direita, é de extrema direita. Então precisará que a democracia vingue no nosso país para que então mude um pouco a imagem. Mas vários presidentes, primeiros ministros atualmente no mundo inteiro de extrema direita estão atualmente. Então, o fato dele ser de extrema direita não seria exatamente o mobilizador, no meu ponto de vista. Acho que tem muito a ver com o que a Magda trouxe, que é essa situação realmente deles terem feito uma distorção muito grande da imagem do Bolsonaro, toda Ele também nunca se preocupou em ter uma imagem boa, né? Ele sempre foi porrada e é isso aí. Exatamente. Mas, dona Magda, sabe que eu acho pessoalmente que o Donald Trump é mais direita que o Bolsonaro? Sim. Eu também acho. Porque o Donald Trump chega ao máximo de vai construir um muro no México e vai mandar conta para o governo mexicano. Mas não adianta o muro, né? Mas a carreira do Trump não era isso. O Trump era um empresário, nunca foi ligado a armas, nunca foi ligado a mandar. Ele só tinha um temperamento forte, né? Então, a surpresa, não surpresa, mas hoje a constatação que se vê ele com o poder, o que ele está fazendo com o poder. E o Bolsonaro não teve uma carreira dentro do exército, tinha fotos com arma, divulgando
divulgando uma imagem. Então, isso propaga muito fácil. Eu acho que é isso que ele vai demorar um tempo para mudar. Mudando de... Não, continua. Eu só queria comentar que essa ideia do muro é absurda, porque atualmente, com tanta tecnologia, não se usa mais nem muro para as fronteiras. O próprio general Heleno, dando a entrevista, comentou sobre isso. Mas existem tecnologias hoje, que até eu não sou talhada para isso. Exato, que os exércitos têm condições... de laser invisível. Ai, que horror, também não precisa matar as pessoas, muito mais em conta. Não, leva um choque. Não, só um choque, apenas um choque. Eu achei que vocês são super bonzinhos, tomara que vocês nunca deem palpite na minha vida. Que nem aquelas casas que não pode invadir, porque tem lá aquilo. Nós temos, e segundo o que o próprio general Heleno comentou isso essa semana, nós temos um problema sério de fronteiras. E eles pretendem, o governo Bolsonaro pretende conversar com os nossos vizinhos para que se responsabilizem também, para que haja uma organização nesse sentido. Bolsonaro tem tanta coisa para fazer. Tem muito assunto. E ele aí falou dessa tecnologia. Só falar também em tecnologia aplicada nessa área, que alguns americanos também vêm estudando, que é a questão do monitoramento por drones. Sim. Que acaba não envolvendo pessoas, para não colocar ninguém em risco, mas coloca também a tecnologia a serviço e sendo muito efetiva, porque consegue por mapa de calor, em alguns momentos, sem levar ninguém para fora, sem gastar com mais gente, mas coloca lá os dronezinhos para ficar sobrevoando nas fronteiras. Mudando de conversa completamente, mas eu não posso deixar de falar. O Fernando Oliveira mandou o seguinte: olá, Magda, bom ano novo. Minha mãe pergunta onde fica teu cabeleireiro. Hoje sexta-feira. Eu quero dizer para vocês que eu vou no New Bordeaux. New Bordeaux fica na Ildefonso Simões Lopes, número 45, perto do colégio... Agora me deu um branco, não é Piratini. Aquele lá... Aquele que fica ali perto. Farroupilha, perto do colégio Farroupilha. O telefone é 3386-2115. 3386-2115. Aí tem que ligar para lá e ver o que a tua mãe quer, Fernando. Porque eu corto o cabelo com uma pessoa, eu pinto com outra, eu escovo com outra. Então, assim, é praticamente um mix. Magda, então eu vou mandar um beijo para... Léo Sampaio, toda a equipe da Léo Sampaio, que eu conheci há pouco tempo e eu estou muito encantada. E quem está assinando meu cabelo é o André Bolzoni. Então, um beijo para a Franciele, para a Marcele, para toda a equipe que realmente são incansáveis e convido a mulherada do Rio Grande do Sul a conhecer esse espaço que fica na Chácara das Pedras. Um beijo a todos. Quero mandar... Posso mandar, mas o seu Mário quer mandar? Vai. Não, eu ia falar um... Deixa eu só mandar meus abraços, então. Seu Apolo e a dona Mariana têm mandado seguidamente um aviso e sempre eu já transmiti os abraços, ficaram para trás. Então, hoje aqui são telespectadores assíduos. O Félix, lá do QG, que nos assiste sempre. E querem saber onde é que é a minha franja, dona Mariana. Onde é que é a minha franja? É na Estética Amara, dona Mariana. A minha franja, que eles querem saber como é que eu faço isso aqui tudo. É lá, Estética Amara. O Gustavo Vitorino, eles querem saber da tua franja também. Dona Magda. Que franja? Que bonitinho. Que franja? Não tem. Não tem franja. O que eu tenho a notícia para dar é que o dólar hoje recuou 13,71, tá todo mundo assanhadinho, calma. Muita calma. Segura o cruzeiro, calma. Segura a viagem lá para os Estados Unidos. Muita hora nessa calma, porque não é bem assim. Quem tinha que comprar dólar comprou em dezembro para viajar, coisa e tal. Agora o dólar entra no processo de acomodação. Mas o ano fiscal das multinacionais fecha em março, então tem remessa de lucros. Então não vamos se entusiasmar e sair metendo dinheiro em dólar. Primeiro porque, gostem ou não, o Brasil pode ter uma reclassificação já em março, dependendo das primeiras decisões do presidente Bolsonaro. As agências internacionais podem reclassificar o Brasil, colocar o Brasil outra vez em nível de investimento de baixo risco. Hoje nós somos investimento de risco médio. Se essa alteração vier, certamente o dólar vai cair porque vai entrar mais moeda americana, o investimento vai ser inevitável. Agora, tenham cuidado, porque embora algumas pessoas insistam em dizer que o mercado acionário e o mercado de câmbio são independentes, não é bem assim. Um se vincula ao outro inevitavelmente. Eles se penduram um no outro. Queria dar um abraço ao doutor Eduardo Vasconcelos, que é um oftalmologista, que ao se deparar comigo um dia no centro, me disse que eu caminhava num estilo de realeza, num estilo nobreza. De dólar importante, o cara vem falar no andar. É que a minha família, doutor Eduardo... Ele ficou quieto quando falasse. Não, mas eu estava dando uma notícia importante. Querido, tá importante para ti, para mim não é. Sim. Nem para o doutor Eduardo. O doutor Eduardo quer saber do teu andar. Doutor Eduardo, o meu estilo veio porque a minha família nasceu em Pescia, do lado de Florença, que reza a lenda que lá veio os troianos
depois da Guerra de Troia. Então aqui jorra o sangue de Heitor. Jorra não, aqui corre. O último príncipe de Troiano. Não é Vitorino. Nada a ver. Esse Heitor era viado, andava com aquela sainha. Esse Heitor era viado, andava com aquela sainha curtinha, não sei o quê. Usava cuequinha por baixo daquele negócio. Às vezes vai pra punta, vai comprar um apartamento. Mas eu não falo. Vai tu pra punta. Tem convite pra ir, a hora que eu quiser, na Brenda. A casa do senhor. Chegou? É isso. Tô dizendo chegou. E nem pra posada, meia boca. Se tu não ficar quieto, eu não vou ler um bom e-mail pra ti. Tá, mas não lê pra ele também. Não, é só pra ti. Tá bom, então eu vou ficar quieto. Não acho que o Chicão fala pouco. Acho que ele fala o necessário. O Chicão é uma pessoa que soma muito na bancada, pois é uma pessoa com vasto conhecimento e que entende dos mais variados assuntos, da moda à política. Um grande abraço ao nosso Amaury Júnior dos Pampas. O Chicão vai sair grande daqui hoje, hein? Eu vou pra noite lá, eu sou grande. Azar, e o Vitorino é pequenininho. Eu considero o Chicão 10 vezes melhor que o Amaury. Porque o Amaury não tem a versatilidade, não, ele não tem a cultura. Ele não tem a tua cultura. Ele não tem corrida. Não tem a tua cultura. E o QI dele é menor. Uma matéria, dona Magda, que tem inquietado meio judiciário e todo o povo brasileiro, e eu tenho discutido ela aqui, mas hoje veio fatos novos, né? Lembra que nós terminamos o ano com o ministro Marco Aurélio dando uma liminar para soltar, para terminar com a prisão em segunda instância. O presidente Dias Toffoli, então, para que entendo, ele não revogou a liminar, ele suspendeu os efeitos da liminar, sobrestando até o julgamento em abril, para que em abril, então, o pleno, com 11 decidisse. E essa matéria, a partir dali, tem causado uma inquietação no meio jurídico e discussões das pessoas mais letradas e que se começou a fazer previsão sobre o julgamento. Né? Porque, como se sabe, em 2016 mudou a orientação. Né? A Constituição é de 88, até 2009 teve uma orientação, depois em 2016 teve outra orientação e agora vigora a prisão em segunda instância. Então esse julgamento é aguardado com muita ansiedade. Mas o meio jurídico tem usado uma expressão, dona Magda, e aí que eu quero começar a dizer o sentir, que é pedir segurança jurídica. Essa é a expressão que tem sido usada, tem se pedido segurança jurídica, que o STF mantenha a prisão em segunda instância. E como tem uma ministra que pensava e depois virou e acabou votando circunstancialmente, mas em tese ela poderia votar, nós ficaríamos com 5-5 e a votação definitiva seria dada, então, o voto de Minerva pelo presidente, que é o Dias Toffoli, que suspendeu os efeitos dessa decisão, mas que estaria também inclinado a mudar e manter a prisão em segunda instância. Então, é uma especulação, né, que eu volto a dizer, teremos grandes debates, tão logo passe a matéria política, que hoje é a mais importante, mas tão logo cheguemos nas discussões jurídicas, vai permear o mês de fevereiro e março, não vai se discutir outra coisa, porque isso pode mudar os rumos da nação. Muito bem. Senhor Mário Barcelos. Sobre a manchete? Do Nova York. Nova York daqui a pouco nós vamos para casa do Mito e não falou também. Pois é, Nova York tem a menor taxa de homicídios em 70 anos. É coisa impressionante, eu estou aqui com a informação. 289 homicídios nesse ano que terminou agora, 2018. E há um tempo atrás, o número de homicídios em 1990 chegou a 2.245. O que acontece com a polícia de Nova York? O Vitorino já morou lá durante uma época, sabe muito bem. O que aconteceu? Eles criaram, né, o prefeito Bloomberg criou um tipo de guarda que frequenta a mesma rua, porque lá a polícia é metropolitana, o prefeito é que determina, né? E aí os profissionais, oficiais da polícia, eles conhecem as pessoas que moram na rua. Então, quando eles sentem que alguém está suspeito, eles ligam para outro, evidentemente, ninguém vai se arriscar sozinho, chamam um carro e vão lá, pede a documentação e tal. Com isso, diminuiu, imaginem só, de 2.245 para 289 homicídios. Eu acho que é uma taxa fantástica, claro que acabar não vai acabar. É uma cidade muito cosmopolita, povos do mundo inteiro vivem nessa, que é a maior cidade do mundo, em realidade, né? Se encontra qualquer pessoa de qualquer parte do mundo vivendo em Nova York. É verdade. Então, parabéns à cidade de Nova York.
Qual delas? A Kátia, que eu fui casado 2 anos, é modelo lá. Em Nova York. Em Nova York. Então Nova York é uma cidade hoje que tem condições de viver. Por que não se imita isso? Por que não se copia o modelo americano? Por que as pessoas não copiam as coisas boas dos Estados Unidos? Eu não entendo isso. Só dificultam, hoje a polícia vai para lá, vai para cá, as leis são brandas, quando que nos Estados Unidos, você sabe, se o cidadão for condenado a 20 anos, ele vai cumprir os 20 anos, não tem progressão de pena, não, sabe? Cana é cana. E aqui é beijinho. O apresentador Marley Barcelos falou ontem sobre um livro que fala sobre a Alemanha e sobre Bismarck. Eu gostaria de saber o título do livro. É a Alemanha de ontem e de hoje. Alemanha de ontem e de hoje. A Alemanha. Com esse livro começa em 1800, eu comentei dos Junkers, dos Morgados, uma espécie de elite que existia na Alemanha, e eram diversos principados, centenas de principados, reinos, etc., que foram unidos a partir de Bismarck, quando ele assume como chanceler, como o homem que é responsável pela Prússia, junto com o primeiro Guilherme, o Kaiser, que significa imperador em alemão. Ele consegue unir todos os povos com um comando único que vinha da Prússia e traz a Alemanha aos píncaros da glória em 1870-71, e depois a Primeira Guerra, que foi um horror, e depois, pior ainda, a Segunda Guerra Mundial, com aquela coisa horrorosa. Doutor, nós só passamos muito rápido sobre um assunto que, para mim, vai ser o assunto da década. Pois não. O mundo era dividido por países, por regiões, né? Uma divisão geográfica. E nós temos vendo essa discussão do muro do Trump, como nós vivemos aqui agora a dos venezuelanos, e é uma questão que, para mim, é o desafio da década. As pessoas, somos todos seres humanos ou não? Como viraremos todos uma grande aldeia? Porque não há mais como evitar que as pessoas queiram ir para as regiões mais ricas. Eu não sou obrigado a ficar numa região pobre, mas até que ponto eu, que estou com uma sociedade organizada, que trabalhei para isso, sou obrigado a receber povos desorganizados? Mas esses povos desorganizados, eles têm que pagar por ter tido maus gestores. Esse é um conflito, sim. Esse é um conflito que não vai terminar, dona Maia. Porque o que a gente está vendo ali, o muro do Trump, se nós temos os Estados Unidos se encaminhando para uma sociedade adorada, imaginada por todos nós, aí tu recebe milhares de pessoas, tu é contaminado e te desorganiza. Então é um choque. E nós vamos ter que ver mesmo como tratar essas pessoas. Nós aqui no Brasil, a gente trazia todos os dias a notícia dos venezuelanos, né? A gente, lógico, compadecido, mas ao mesmo tempo tu vai dar emprego para o venezuelano. Se nós temos 12 milhões de brasileiros desempregados, como é que eu vou empregar? Uma das falas do Bolsonaro diz isso. Uma das falas do Bolsonaro é acabar com isso de não ser um país receptivo a essas pessoas, porque realmente nós não temos como fazer isso. Então, achar esse ponto, esse denominador comum entre tu ter a humanidade, receber um povo que está sendo ameaçado até a sua integridade física por questões políticas, e ao mesmo tempo tu tirar o emprego e tirar o sustento dos teus. Então, para mim, essa é a discussão da década, e o Trump está propondo lá uma solução, mas solução mesmo, né? Porque tu bota aquele muro, a gente tem visto lá nas fronteiras, as pessoas cavocam para ir por baixo dos muros divisórios que já existem, as pessoas cavocam para entrar embaixo, sabendo que serão presas, mas aí já são presas, já estão dentro do país. Tem cara que trafica até. Os coiotes. Então, é uma coisa mais antiga, muito profundo, é um assunto muito sério. Marley, tu ias falar sobre alguma coisa? Não, eu estava conversando com o Vitorino sobre o muro que foi construído pelo México na Guatemala, né? Um muro que foi construído justamente para evitar que os guatemaltecos atravessem a fronteira e entrem no México, né? Agora, o México não quer que seja... claro que a divisa... Colírio no olho do vizinho A divisa da Guatemala com o México é bem menor, porque aquela parte ali do continente é menor que o costo americano, né? Que vai do Pacífico até o Atlântico, o Oceano Atlântico Pacífico, eu não sei, mais ou menos 3 mil quilômetros. Por isso que custa essa verdadeira fortuna, embora boa parte desse muro
já esteja construído. Existe parte ali do Rio Grande, né, que não permite, tem que passar nada, os coiotes passam ali e tal. Agora, é aquilo que a gente diz, o Vitorino, esse dia nós estávamos comentando a respeito disso, né? Que você vai para um país, você tem que se submeter às leis do país. Sem dúvida alguma. Eu não posso ir lá para Ribeira, no Uruguai, estacionar na contramão achando que não vai dar nada. Não. Então, tem que me submeter a essas leis. E as pessoas acham que não, né? Porque eu estou necessitado, eu tenho que fazer isso. Olha aqui, eu só corrigindo, porque a nossa produtora, ela é muito inteligente e tem uma cultura bem variada. Eu errei o ditado. É pimenta no olho do vizinho, é colírio. É isso. Foi isso que eu quis dizer e errei. Portanto, vocês podem botar pimenta no meu olho, que eu errei. Excelente. Olá, mega bancada. Coisa que só os telespectadores assíduos do Atualidades passam. Vira e mexe, temos que explicar o porquê do Chicão usar 2 relógios. É muito hilário isso. Dia desses, um motorista de aplicativo me perguntou por que isso o deixava extremamente curioso. KKK. 2. Os presentes do Dr. Vivi, mamãe iria fazer assim que estivesse totalmente recuperada de saúde. Pensava fazer para mandar para ele uns pãezinhos. Ou algumas guloseimas, bolos, talvez uma bela ambrosia, já que sabemos que ele adora. Porém, talvez um potinho não fosse suficiente, porque o doutor anda muito azedo. E ela ficou magoadíssima com ele. E ele sabe e também não vai mais elogiar as suas camisas. KKK. Terceiro, mas todo esse amor não está fazendo bem para o doutor Vitorino, pois anda muito azedo. Dona Carla vai precisar fazer um caminhão de ambrosia. KKK, beijos a todos. Adriana Brandão. Tu deve ter xingado a mãe dela. Não, ele mudou muito depois de se separou da senhora. Ele mudou, foi a partir A decepção foi muito grande. Exatamente, o marco divisório foi esse divórcio. Ele caiu na bebida até. Caiu na bebida. Ele nem bebia, o cara que passou pra beber. Não é nem sair pra ele, leva esse pra beber. Ele me leva pra beber junto. Foi tão rápido que eu, como Tropecei madrinha, nas garrafas. É, a madrinha Comprar um presente. Comprar um presente. Eu tropecei nas garrafas, caí na bebida. Olha aqui, o Chicão é top, adoro! Estiloso, elegante, inteligente, tudo de bom. Abraços na bancada maravilhosa. Lisiane de Viamão. A Lisiane sabe que eu sou uma Lamborghini na rua e o resto é tudo um Corolla prata, um Gol branco. Ih, que feio. Mari Barcelos, vamos falar nos aniversariantes. Olha lá, Roberta. Pouquíssimos aniversariantes. A Isaac... Ela tem um Corolla. A Isaac Newton... Físico Quase. britânico, Isaac Newton, uma das grandes figuras, eu acho que quem não tenha lido as leis de Newton. Louis Braille, eu falo com muito amor a essa figura fantástica, esse homem extraordinário que criou o Braille, né? O método Braille de leitura para as pessoas que são deficientes visuais, que é usado até hoje o método Braille. Que bem que essa pessoa fez. Esse é uma pessoa maravilhosa. Milhões de pessoas se beneficiaram através dos tempos. E às vezes eu não vejo nenhuma rua com o nome dele por aí, né? Não vejo uma homenagem. Getúlio Vargas tem um monte. Bom, isso é outra história. O Casimiro de Abreu, poeta brasileiro, também de aniversário no dia de hoje. Carlos Saura, que é um grande cineasta espanhol de aniversário. O Norton Nascimento, que morreu tão jovem. Era uma das figuras, um dos grandes atores da Globo. Tive a oportunidade de conversar com ele, de entrevistá-lo algumas vezes. Era uma personalidade. Ele era um negro esbelto, delgado, né? Então ele chegava nos ambientes, a mulherada ficava toda ouriçada. Igual o Vitorino. Mais ou menos, mais ou menos. E a linda atriz britânica, completando hoje... deixa ele, vai ficar magoado pra querer beber. 54 anos, a Julia Ormond. Julia Ormond. Mas sobre o Norton Nascimento, ele tinha um problema cardíaco, ele foi fazer um transplante. Morreu muito novo, 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade. Que horror. Foi um horror mesmo. E a última vez que eu conversei com ele sabia que tinha que fazer o transplante, ele sentou comigo e disse, com aquela falta de ar, ele disse, olha, eu vim aqui, cara, e tal. Só que eu olhei pro cara, me deu uma tristeza saber que um homem bonito, jovem, inteligente, cultíssimo, não tinha muito tempo mais. Para morrer basta estar vivo. Por isso que a gente tem que aproveitar, né? Todos os dias das nossas vidas. O Vitorino tá na birita. Deixa o Vitorino, não te metes com ele. Magda, a gente falava um pouquinho antes Fazer que o cara tem bafo. A gente falava bastante aqui sobre tecnologia, sobre a utilização desses templates, desses relógios, desses celulares.
Agora, a grande pergunta que eu gostaria de fazer para a bancada, mas enquanto vocês pensam, o que você faria se você assistisse um filme no qual você escolhe o que o personagem faz e qual será a narrativa? Essa foi a proposta da plataforma mundial de streaming, a Netflix, que lançou um filme chamado Black Mirror Bandersnatch. E nesse filme, você escolhe a maioria das decisões que o personagem toma, levando assim a cada final. Eu confesso, eu já fiquei 5 horas assistindo e já cheguei a 6 finais diferentes, porque cada escolha leva o personagem para um lado. A tua vida não tá boa. Vão ficar 5 horas na... Mas é muita coisa. É muito bacana. Não consigo. Não. O Vitorino consegue ficar 12 horas. Eu não consigo ficar mais meia hora. Se tu fosse casado com o Vitorino, a dona Ana está sob o manto do matrimônio, portanto ela está em casa, calma. Não está na noite, não está embalada. Chamando o namorado de meu pai, ele de minha mãe. Assiste junto contigo. É porque ele é programador. E daí ele gostou muito da ideia. Agora porque ela tá de olho no casamento. Quando depois que casar, ela não vê mais nada. Não vai mais brincar de ver filme. Chamava o Vitorino de pai, ele chamava de mãe. Não, porque a gente não tem filhos, não pode. Dona Magda, não consegui dar um filho pro homem amado. Mas ele conseguiu chegar aos finalmente. Mas ele conseguiu chegar nos porque esse foi o motivo. Você. Mas esse foi o motivo, Isso Magda. vocês dizem, querem difamar. Tu acha que ele chegou perto e na hora pegou no sono? Como diz uma pessoa, diz, vocês querem defamar o rapaz. Fala, doutor Rocha. Eu queria me solidarizar com o policial de Lages que foi pego fazendo sexo na delegacia. Alguém que faz sexo. Ele fez na delegacia não é bom. Não era o lugar. Não tem algumas atenuantes. Ele não estava em horário de expediente. Isso é importante. E aí pode. Não, eu estou dizendo que é uma atenuante. Fez em pé. Não é uma excludente de ilicitude, não é uma excludente, é uma atenuante. Ele não estava em horário de expediente. A segunda atenuante é que a parceira dele não era policial. Ele não desviou ninguém. Era uma presa. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Isso eu aprendi ao longo da vida. Ele nunca provou um hambúrguer. Ninguém da função, isso é importante. Mas a corregedoria não pensou como a gente, dona Magda. A corregedoria da Polícia de Santa Catarina já afastou, ele está em atividades administrativas, foi aberto um inquérito para ele e as fotos, dona Magda, vazaram, como tudo sempre vaza, estão na internet. Será que vazaram? Quem quiser ver o policial fazendo amor. Amor, claro, amor. Na delegacia, amor, claro, imagina. Nunca Quem quiser ver o policial de Lages lá fazendo amor. Um lugar tão romântico. Ele saiu das atividades recreativas para as atividades administrativas, é isso? Não, ao contrário. Ele foi transferido das atividades recreativas para as atividades... Hoje eu assisti um pedacinho do filme do James Bond com Roger Moore, Chicão, O Homem da Pistola de Ouro. Eu vi esse filme. Muito chato. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. O filme, como diz o Vitorino, babaca. Você sabe que eu conheço aquela ilha que foi filmada, esse filme? É na Tailândia. Não. É ao lado de Koh Phi Phi. É uma outra ilha. Vai lá e todos os dias, mulher lá. Hoje é sexta-feira, tem que ser melhor. É barato, hein? Eu já vi casal voltar por muito menos, hein? Vamos lá, fala, Gustavo Vitorino da ilha. Ele ficou pipi lá, né? Maia Bay, o nome daquela é a ilha do filme Praia. Isso. Não. São 4 ilhas. A ilha de Koh Phi Phi é a ilha grande, é a ilha maior. Tem 2 ilhas menores, essa Maia Bay foi feita a praia com o Leonardo DiCaprio, e tem uma outra ilha menor, que é uma enseada ao lado de Koh Phi Phi, que é onde foi feita o Homem da Pistola. Ele começa em Hong Kong. Deixa ele contar, por favor. Começa em Hong Kong. Tem uma pedra lá, tem um negócio que aqui foi filmado as cenas do filme. E é lindo o filme. A chegada na ilha, quando eles mostram... Não, o argumento é ridículo. Não. O argumento é o filme, boboca. As figurinhas. Estou falando não é nem da cenografia, é da locação. Sim. A locação é maravilhosa. Christopher Lee, Teu marido conhece a Tailândia, um lugar que não é todo mundo Já que vocês estão viajando, eu quero dizer que a nossa telespectadora Cristina, do bairro Santana, também mandou uma série de roteiros para nós aqui. Ela diz assim: meus planos para 2019, atualizados depois da mega da virada. Disney, riscado. Parque Tupã, SeaWorld, riscado, Segueso, Alpes, riscado, Morro do Osso, Miami, riscado, Lami, Ilhas Gregas, riscado, Ilha da Pintada,
Cruzeiro, Riscado Catamarã, Caribe, Riscado Pinhal, Vaticano, Igreja São Jorge. Adorei, achei o máximo. E a Lúcia Lambi Barcelos pergunta onde você fez a sua formação, onde você estudou? Eu estudei em diversos colégios, estudei no Rio de Janeiro, estudei em Porto Alegre, fiz o curso de especialização em comércio exterior, fiz uma série de cursos. Estudei na Cidade do México durante 4 meses, fiz o curso de rádio e televisão, tenho todos os diplomas lá em casa, na Cidade do México. Por isso que eu conheço o México, por isso que eu falo tanto do México. Fala bastante. Adoro a Cidade do México. Morei na Avenida Benito Juárez, inicialmente, no final da Benito Juárez, tem a Praça da República, um local, aliás, um terremoto destruiu a Cidade das Rosas, é isso aí. Eu morei também num hotel chamado Hotel Virrejo durante algum tempo. Esses dias até vi na televisão, o hotel está lá, antigo, etc. Fiz diversos cursos de rádio, todos eles integrados à minha área de comunicação. Pela leitura? Eu gosto pela leitura e eu adquiri da minha mãe. Mas é verdade, um amigo meu me disse, te conheceu no Rio, disse que as mulheres te sustentavam, é verdade? Eu nunca fui sustentado por mulher, né? Mas dizer que ele era um cara boa pinta, as mulheres davam dinheiro pra ele. Não. Ele tinha muitas mulheres porque ele era um cara boa pinta, um cara cavalheiro, gentil, sabe? Que não usava as mulheres ou que não tratava as mulheres como um pedaço de carne. E nunca fico falando de mulheres. Exatamente, nem de homem, graças a Deus. Nem não falar de homem, né? Isso. As provocações. O que mais tu fez? Conta pra nós. Viajei, conheço 23 países, alguns países fui muitas vezes. E aí a vida foi passando. Vivi muito, trabalhei nas maiores rádios do Brasil, trabalho hoje numa grande rádio, a melhor rádio do Rio Grande do Sul, que é a nossa Rádio Pampa. Trabalhei na Rádio Globo do Rio de Janeiro, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Fui diretor da Rede Capital, fui diretor da Rádio Farroupilha 12 anos. Fui dono de 7 estações de rádio. Eu acho que mais do que isso... Esta é sua vida, direto da atualidade. Eu tenho 4 filhos, 2 na área do direito, um é professor e a outra filha está terminando uma formação técnica. A Ana Luísa que está nos assistindo essa hora. Aí, dona Ana Luísa. Olha aqui, ó, a piada. Perco o amigo, mas não perco a piada, diz a dona Denise de Bagé. Coração grande. Boa noite, amigos da bancada. A saga dos famosos, 2 pontos. Alguns têm coração grande. Francisco Cuoco. Não querendo minimizar o problema de saúde do técnico do Grêmio, mas perde-se os amigos e não se perde a piada. Saúde ao Portalupe. Abraços, Denise de Bagé. Fez uma brincadeira com o Portalupe. Eu acho que foi essa semana, me deu uma saudade de Portugal, eu disse, vou passear um pouquinho em Portugal. Aí botei o nome de uma rua, Rua do Arco a São Mamed. Rua do Arco a São Mamed, que fica próximo à rua da Policlínica Central. Eu morei ali durante algum tempo. Então, ontem entrei na rua, né? Que é maravilhoso, né? Com o computador, né? Você vai caminhando pela mesma rua. Daqui a pouco eu quis procurar a Avenida da República, a Rua do Salitre, daqui a pouco o Largo do Chiado, daqui a pouco eu disse, vou até o Jardim da Estrela, né? Que fica de frente à Igreja Matriz da Estrela, que é um lugar maravilhoso. Eu vou andar um pouquinho de elétrico, de bonde, né? De bonde, porque aqui acabaram com os bondes. Lá na Europa está toda cortada. Todo mundo bonde. Para todo o trânsito também. Pois não, senhor Francisco. Sabe que o Mário me disse em off, quando nós estávamos tomando Olha café... a besteira que tu vai dizer. Não, uma coisa real. Ele me disse, eu tenho que falar a verdade. O nosso telespectador vive de verdade. E nós estávamos tomando café e disse assim... Eu mostrei uma amiga minha e disse assim, Chicão, bonita, né? Eu fui pedalado. Mas tudo bem, eu não repeti a mulher 2 vezes. Ele me disse. Tá certo ele, pra não ter compromisso. Por isso que o Mário é o cara. Ele não se estressou nunca na vida. Fale, doutor Luciano. Não, disse ou não, Mário? O Mário é um cavaleiro, ele mas jamais... ele disse. Ele disse, eu não ia mentir aqui. Ele disse, mas é o passado dele e ele não cita nome. Olha, o Chicão que fala das atuais e eu falo de ex-esposas minhas, a mulher morou comigo. É verdade. Depois que deu um braguetaço no milionário, não posso falar dela. Não pude botar o nome dela no livro, porque o advogado tá vendo todo dia se eu ponho no livro. Eu tenho que mandar a lauda todo dia para o advogado lá da Melhor Pública. E eu vou te dizer o seguinte, se advogado é bom e te conhece. Porque tu, para pisar fora do pinico, não precisa muito. É verdade, Chicão. Tu é um boca grande. Eu, boca grande, o Vitorino. Também. Muito boca grande. Mas tu não gosta Fala da tua relação. Mas tem outra relação. Mas pois é. Hoje eu fiquei chateada com essa história. Olha aqui, vou terminar o programa dizendo para vocês o seguinte... Abre aspas, quando você bebe cerveja, você dorme. Quando você dorme, não comete pecado. Então, vamos beber cerveja. Martinho Lutero Wittenberg, 1510, mas tá na moda sempre.
Bom fim de semana para vocês, cuidem-se, estejam vivos na segunda-feira. Logo depois do Jornal da Pampa a gente tem um novo encontro. Até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.